Olá, atiradores, bem-vindos ao episódio número 51 do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje, atendendo a muitos pedidos, vamos falar das principais modalidades de prova de tiro de pressão. Olá, amigos do Tiro de Pressão, aqui é Rondon, muito animado para poder falar dessas modalidades. Vamos lá! Não acredito que eu fiz isso. Bom, olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. O que aconteceu com você, Leonardo? Você estava na sexta dimensão aí agora. Hein? O Leonardo, cara, ele estava... É que o cachorro tava latindo aqui do lado, eu apertei. Você tava mais prestando atenção no cachorro latindo do que na gravação. Não, eu apertei o mute para não atrapalhar e eu esqueci de soltar na hora que eu vai lá. Bom, olá, meus amigos e minhas amigas. Respira. Essa vai para os erros, lógico, né? Não, lógico. Olá, meus amigos e minhas amigas. Não, peraí, calma, respira. Tá bom. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre as provas, as principais provas do tiro de pressão. É um desafio que o Charles me propôs aí que eu achei bem legal. Ei, pessoal, Ivanilda aqui com vocês e hoje eu vou aprender muito com esse pessoal aí. Ficou meio estranho. Olá, amigues. Não, eu não falei amigos. Eu não falei amigos. Eu não a mãozinha. Olá, amigues. Olá, meus amigos e minhas amigas. Youtuber de gênero neutro, hein? Não, você tá doido, Charles. Que isso? É meus amigos e minhas amigas. A ideia é incluir as mulheres aí na discussão. É sempre vendo que elas estão aí cada vez mais crescendo no tiro esportivo. A participação delas. A gente tem até aqui a Ivanilda aqui, né? E a gente está aí tentando incluí-las. Então, quando eu falo meus amigos e minhas amigas, é na expectativa que as mulheres se sintam bem incluídas e venham aqui assistir a gente também. Então, beleza. Então, gente, vamos lá. A ideia aqui, a gente vai tratar aqui das 4 principais modalidades de tiro de pressão. O Leonardo vai fazer uma rápida explicação de 5 minutos, no máximo. O Rondon está controlando o tempo, então vocês podem ficar tranquilos que deu tempo, o Rondon já vai começar a fazer sinal lá e o Leonardo para, porque senão a gente deixa aqui e ele fala o dia inteiro. Enfim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa modalidade. Então, se você tem curiosidade dessas modalidades de tiro, como é que funciona, regra, armas utilizadas, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá ok? Vamos lá, Leonardo, qual a primeira modalidade? Ô, Charles, eu acho que a gente deve começar por aquela que é a grande escola do tiro e que vai abrir portas, inclusive, para as categorias olímpicas, né? Que é o carabina de ar 10 metros. O que você acha? Vamos lá, manda lá. Rondon, começa a contar o tempo. Gente, carabina de ar 10 metros, Charles, é a prova, assim, que, na minha opinião, é a grande escola do tiro. E é a prova que mais abre portas para outras provas. Por exemplo, a grande porta para a carabina olímpica, que, para mim, é a maior prova do tiro esportivo, incluindo as de fogo, tá? Para mim, a carabina olímpica é vamos dizer assim, o creme de la creme das provas de tiro. É a carabina de ar 10 metros. Tudo começa nela. Os atiradores que começam a ir bem nessa prova acabam se desenvolvendo para migrar para as provas de olímpica, acabam sendo visados, inclusive, pela federação, para migrar para as provas de carabina de ar olímpica. Então, eu acredito que seja a grande prova, também por ser muito democrática, é uma prova que você não precisa de grandes investimentos para começar, então a participação é mais volumosa e são provas mais equilibradas e que são a porta de entrada, que nem o kart, né, que é o primeiro movimento que você faz para ir para a Fórmula 1, é a carabina de ar para você chegar, 10 metros, mira aberta, para você chegar nas provas de olímpicas, tá? E a carabina de ar 10 metros tem algumas características interessantes, Charles, ligadas ao armamento. O que é o tipo de armamento que você pode usar numa prova de carabina de ar 10 metros? Normalmente uma carabina de calibre 4,5, tá? Alguns lugares permitem o uso de carabinas de calibre maior, mas são campeonatos locais pequenos. Os campeonatos oficiais, os campeonatos de alto nível limitam ao calibre 4,5.
No cano basculante, também não pode carabinas de cano fixo. Muita gente que está começando às vezes me pergunta: posso usar uma CFX no carabina de ar 10 metros? Não, não pode. Carabina de ar 10 metros, cano basculante. A mira aberta também é uma característica fundamental. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Inclusive, dá nome à prova. Você consegue dar um destaquezinho aí para a gente ver uma mira aberta, para o pessoal entender? A mira aberta, por definição, ela tem uma característica-chave que é ser aberta. Ela não tem nada fechando ela não tem um círculo fechando. Permite-se miras fechadas aqui na frente, na massa, mas a alça tem que ser sempre aberta. Esse formato que a gente tem aqui, que é um formato que vocês vão encontrar em praticamente qualquer carabina para disputar esse tipo de prova, tá? Porque nem qualquer carabina clássica aí, de spring, de cano basculante, vocês vão encontrar mira aberta. Não pode dióptero, não pode luneta, não pode nenhum outro tipo de dispositivo de pontaria um pouco mais refinado, ok? Vocês também têm uma restrição muito grande ao tipo de ponteiras que você pode utilizar. O único tipo de ponteira permitido é esse aqui, tipo freio, ok? Que é as ponteiras do muzzle brake, tá? O freio de boca. Cara, não pode nenhuma outra. Não pode airstripper de nenhum tipo, nem aqueles com furos laterais, nem aqueles com cone. Não pode nenhum tipo de airstripper. Não pode nenhum tipo de prolongador, tá? Todos esses são restritos. O que você pode é esses muzzle brakes, que são, na verdade, sistemas de contrapeso não móveis. Também não pode nenhum tipo regulável, tá? Então tem essas restrições que você tem. Pode ter fibra ótica. Aqui eu tenho, por exemplo, uma mira cega nessa minha arma, né? Que é uma mira que não tem fibra ótica, vocês podem ver aqui, mas você pode ter fibra ótica. Existe essa permissão nas provas oficiais de carabina de ar mira aberta. Existe o limite de peso da arma também, que muita gente se pergunta, pode, qual que é o peso que a gente pode ter numa arma, né? Qual que é o limite? 5,5 kg. Então todos esses equipamentos podem ter 5,5 kg, é o limite para você disputar uma prova de carabina de ar 10 metros, apesar de que tem muita gente que prefere a carabina mais leve, então isso acaba não sendo uma restrição tão importante, mas existe essa limitação, é bom as pessoas ficarem sabendo, e não tem restrição com relação a ser mola ou gás RAM, pode ser qualquer uma das coisas, ok? Falta 30 segundos. Tá bom. Então, em termos gerais, é isso que você vai ter numa prova de carabina de ar 10 metros. Os alvos são os alvos de pistola de ar. Esse aqui, ó. Vai dar para vocês verem um alvo desse. Esse é um alvo clássico, tá? De carabina de ar 10 metros, que é um alvo de pistola de ar. Usados na mesma prova da pistola olímpica. Tá bom? Então é isso, Charles. O resumão da carabina de ar 10 metros é isso. E ela é realizada a 10 metros, óbvio. Coisa mais óbvia do que isso. 5 minutos. Já foi. Ivanilda, você que pratica bastante papel 10 metros, até por conta do espaço que você tem em casa e você atira bastante em casa, você deve estar com muita dúvida. Fica à vontade. Pergunta. Então, é a modalidade a qual que eu estou tentando, né, como se diz, me especializar e praticar mesmo, como o Charles falou. E vem toda aquela técnica, não adianta você ter uma carabina preparada, igual a minha tem, e fala um pouco das técnicas, eu queria que vocês falassem de posição, de visada, de tudo. Isso seria interessante também, não tanto para mim, né, que estou treinando, como para as pessoas que estão observando, né, ou nos assistindo, ouvindo ou assistindo aqui, para eles entenderem um pouco das técnicas que podem ser usadas. Por exemplo, a gente não pode apoiar, nem encostar em nada. Fala um pouco das técnicas que se utiliza na competição. Nossa, Ivanildo, isso aí é um tema para uns 4 chumbocasts. É isso que eu pensei aqui. Eu falei assim, a Ivanilda agora, ela fez questão de ser o mais genérica e abrangente possível. É um tema para uns 4 chumbocasts fácil. É muita coisa, porque assim,
muita técnica envolvida. Você começa desde técnicas de posicionamento para plantar os pés no chão, indo até o momento do acionamento, passando por respiração, passando por visada, passando por uma série de fatores, entendeu? Encaixe de quadril, apoio da arma. Então, para explicar o básico desses fundamentos, né, que são o básico que normalmente é passado por carabina de ar 10 metros, sem entrar nos pormenores que levam o atirador ao nível olímpico, a gente precisaria de pelo menos umas 4 horas falando, e o Charles não vai me dar 4 horas para falar sobre isso hoje. Shooter, então fala pelo menos das distâncias, a distância, se é do pé, se é da carabina, a altura do alvo, essas coisas assim. A distância, vamos lá, não pode encostar mesmo, confirmando que a Ivanilda falou, é um tiro em pé, mira aberta. Todo tiro em pé não pode ter nenhum tipo de apoio, você não pode encostar em bancada, não pode. O equilíbrio tem que ser do seu próprio corpo. A distância é medida de uma linha no chão, que é uma linha onde o pé do atirador não pode romper. Tá? Aí eu já ouvi gente falando assim, nossa, mas aí tem vantagem porque tem arma de cano mais comprido. Não, gente, não tem. Porque a arma de cano mais comprido, você aumenta o arco dela. Então, não vai ajudar em nada você ter um cano mais comprido, tá? Então, você tem que controlar seu arco de movimento, tem que controlar tudo certo. E eu vou te falar, cara, o cano mais comprido, o chumbo demora mais tempo para percorrer o cano, é capaz de você ter uma desvantagem, tá? Porque você vai ter um movimento um pouco maior. Mas, enfim, em relação ao pé, tá? Essa medição é em relação ao pé do atirador, tem uma linha no chão, e é isso que vai definir a distância em relação ao alvo, ok? E você não pode tocar a mesa. A altura do alvo, que é uma dúvida de muitas pessoas. Eu mesma tinha dúvida quando eu iniciei. 1,40. É da base ou é do centro? Centro. 1,40 centro, tá? O alvo fica exatamente a 1,40 o centro do alvo. É uma prova, gente, que, tecnicamente, ela envolve todo um componente físico, que você tem o seu corpo se posicionando, se enquadrando, se encaixando, né, para apoiar a arma corretamente. A gente já discutiu isso muito. A gente tem bastante... Quem tem curiosidade disso, cara, tem muito vídeo aqui no canal do Charles que a gente já discutiu isso. Tem umas lives que a gente fazia mais técnicas de terça-feira, que a gente teve discussões só sobre isso, tá? Então acho que vale a pena, que inclusive a Ivanilda estava em várias... eu acho que vale a pena vocês darem uma assistida nisso. Quem ainda não assistiu, dá uma repassada. Ô, Charles, deixa nos comentários depois se você conseguir os links das lives lá, que eu acho que vai ter muita gente que vai se interessar. Tem muita coisa sobre fundamento. Tem como encaixar o corpo, como colocar, como fazer a visada corretamente, o puxar do gatilho, que é o acionamento. Tudo isso, gente, faz diferença na hora do tiro. E tem muita técnica envolvida, tem muitos elementos que a gente tem que discutir ao longo do vídeo, que não dá para fazer aqui, senão a gente mata o ChumboCast só com essa discussão. Tá? Então, por isso, Ivanilda, tô jogando aqui, levantando a bola. A gente tem muita coisa no canal do Charles, muita. Tá? Eu me lembro só comigo de umas 5 ou 6 discussões desse tipo. Agora, 2 perguntas que o povo quer saber. Primeira pergunta. Por que somente 4,5 milímetros se usa nessa prova? Sendo que em alguns locais, né, para o pessoal ser um pouco mais inclusivo, eles acabam permitindo o calibre 5,5 também, mas oficialmente só o 4,5. Aí muita gente, mas por que só o 4,5? Olha, primeiro que o 4,5 é um calibre mais inclusivo. Tá? Apesar de ser uma prova nacional, como a gente diz, é uma porta de entrada para o tiro olímpico, que também é uma prova de 4,5, tá? Com essa limitação do 4,5. E ele é um calibre mais inclusivo, tanto pelos custos, quanto pelo geral, tá? Global, porque no mundo inteiro a gente tem lugares que tem muitas restrições. Por exemplo, a Alemanha. Cara, a Alemanha você não acha arma 5,5 para comprar. Por quê? Porque é uma arma... O limite de 7,5 joules é muito baixo para eles. Então, não tem como você fazer arma 5,5 que seja funcional numa situação dessa. Então, acaba sendo generalizado 4,5 para as provas olímpicas e isso acaba repercutindo no regulamento nacional. E tem uma outra questão também que está ligada à energia. Mesmo que fosse permitido o calibre maior, em provas de 10 metros, a baixa energia é muito vantajosa, porque facilita o controle da arma. Você imagina, a arma Spring, cara, quanto mais potente for, uma arma de 13 joules, a gente já dá recuo de 14G, 13G, entendeu? Para você conter.
contra 5, 6G de uma arma com 7,5 joules. Para quem está atirando, faz muita diferença na sua pontuação ali na frente. Então, além de tudo, o calibre 4,5 é muito vantajoso, porque ele permite que você trabalhe aí com energias entre 6,5 e 9 joules muito bem, que é a energia padrão que vai ser utilizada nesse tipo de prova para deixar o atirador competitivo. Agora uma pergunta para Ivanilda sobre isso. Ivanilda, o Leonardo falou várias vezes que o papel 10 metros é a porta de entrada, é a escola do tiro e tal. Você acha só que é das modalidades assim que muita gente começa a praticar, passa um pouquinho, o pessoal vai buscar outras modalidades. Você acha que porque é difícil, porque papel 10 metros não é uma prova fácil? O que você acha? Eu acho que é porque exige um pouco mais da gente. O papel 10 metros, ele exige um pouco mais de resistência, porque você tem que estar em pé, né? Você tem que estar fazendo um controle do seu arco de movimento ali constante. Então, você tem que trabalhar muito, é o que eu vejo, né? Aqui no nosso grupo, acho que somente eu pratico papel 10 metros, né? O Fabiano, meu esposo, ele até atira, mas não na constância que eu pratico. Então, exige muito de você. Respiração, concentração, esforço físico, em que você tem que ter um controle maior. Então, quando você tem que trabalhar muito mais além de só atirar e do alvo, eu acho que talvez por isso pode ser que as pessoas migrem, né, para outras modalidades. Mas realmente é uma que te exige muito de você. Muita concentração, respiração, técnica, esforço físico, porque querendo ou não, é uma coisa que você tem que estar praticando, porque você tem que criar um hábito em que quando, pelo menos é o que eu pratico, né, em que quando eu posiciono a minha carabina e levanto, normalmente eu faço isso com o olho fechado, quando eu abro ele está praticamente já alinhado. Então, assim, você tem que estar treinando muito, sempre. E quase que diariamente, né? Para você não... Que controle... Para mim, o maior desafio é o controle do arco de movimento. É o maior desafio do papel 10 metros. Você vai descobrir que você tem outro em breve. Acionamento. Mas vamos lá. Próximo. Qual que é o próximo, Leonardo? O próximo, Charles, eu vou falar de uma prova que não existe na CBTE, tá? Que quando ela acontece em caráter experimental em campeonatos regionais, mas que eu julgo que é uma prova que acontece em muito lugar, então é uma prova importante para o pessoal conhecer mais, e que eu acredito que a CBTE faz um desserviço não tendo essa prova, porque eu acho que seria muito interessante, que é o carabina de ar 25 metros. Tá? O carabina de ar 25 metros é uma prova que normalmente já permite calibres maiores, porque aí a gente já está trabalhando com 25 metros, o nível de energia já sobe, a gente já está falando de 13, 16, às vezes até 20 joules de energia, então já é outro tipo de armamento que você vai utilizar. A minha arma atual para 25 metros não é uma CFX, tá, gente? Porque a minha CFX 5,5 eu ainda não preparei, tá? Todo mundo às vezes me pergunta, mas eu uso normalmente a CFX 5,5 para isso, para 25 metros. Agora, a minha atual é essa aqui. Vocês sabem qual que é essa? Uma Black Fusion 4,5. Tá? Que é uma arma já um pouquinho mais potente para fazer provas mais longas. Pouquinho não, estou sendo gentil. Essa arma aqui tem 18 joules de energia. Então ela é bem potente. Só que ela é uma arma mais difícil de domar. Só que os alvos de 25 metros são maiores também. Normalmente são usados os alvos das provas de 25 metros para fogo circular, que é a prova mais parecida com essa carabina de ar 25 metros. Por que eu acho que a federação devia trazer um pouco mais essa prova? Ela é igualzinha à carabina de ar 10 metros, praticamente. A diferença é que ela normalmente é realizada em stands abertos, enquanto as provas de 10 metros podem ser realizadas tanto em fechado quanto aberto. Nos bons stands, nos bons clubes, ela é feita inclusive fechado.
E a gente tem aí, então, uma prova que é muito similar, só que com alvos bem maiores. Eu não tenho o alvo de 25 metros aqui, Charles, até procurei para ver se eu tinha, eu não tinha nenhum sobrando. Se você tiver aí para mostrar para o pessoal, também pode ser uma boa, que é tradicionalmente usado, mas é uma derivada da prova de fogo circular, que eu acho que é bem legal e que é mais inclusiva, porque a gente sabe que as armas de fogo estão cada vez mais restritas, né? Hoje em dia, acesso à arma de fogo ficou mais dificultado novamente. Apesar das provas de fogo circular ser feita com 22, que não é uma coisa tão assim incomum, às vezes elas têm as provas também de Puma, de outras carabinas, mas o mais comum é o 22. Ainda assim, eu acho que o ar comprimido traz um componente de democratização do tiro que seria interessante, até porque é uma prova bem desafiadora, apesar de ser mais fácil que a carabina de ar 10 metros. Todo mundo fala para mim, nossa, é mais fácil. É mais fácil. Carabina de ar 25 metros é mais fácil. Mas é 25 metros, só que o alvo é bem maior também, gente. O alvo é muito maior e proporcionalmente é bem maior do que o alvo que a gente usa nos 10 metros a 10 metros. Então, acaba sendo uma prova mais fácil. O pessoal normalmente pontua mais nos 25 metros do que nos 10. Então, eu acho que seria aí uma porta de entrada ainda mais democrática, porque permitiria qualquer tipo de carabina. Você não tem tanta vantagem para as carabinas de baixa potência. Na verdade, elas acabam até, às vezes, ficando aquém das carabinas de potência intermediária. E como no Brasil a maioria das carabinas saídas de fábrica são um pouco mais potentes, eu acho que seria uma prova que seria muito mais inclusiva, traria muito mais gente para o tiro, porque qualquer um poderia atirar com qualquer arma, cano fixo, cano basculante. Pega a arma aí e sai atirando, cara. Com a energia que saiu de fábrica já dá para brincar. Então, eu acho que é uma prova que falta na CBT, mas que muitos clubes, muitas federações e até tem umas provas experimentais que são feitas às vezes pela CBT incluem. Né? Então, acho bem legal. Ô Rondon, você já atirou aqui no campeonato algumas vezes e a gente tem uma versão dessa prova de papel 25 metros mira aberta aqui. Conta aí pro pessoal, como é que é a experiência de atirar nessa modalidade, em comparação com o papel 10 metros ser mais fácil, mais difícil? Passa aí pro pessoal. Olha, pessoal, realmente é uma prova que exige menos de você do que 10 metros. Vou começar, por exemplo, em 10 metros é indicado você fazer a visada de mira base, tá? Apesar de não ser o meu gosto, realmente nos 10 metros mira base se sai bem melhor. Já no 25 metros, pelo alvo ser maior, você e também o alvo dos 25 metros tem uma condição de você ter uma noção melhor do centro, você não precisa fazer visada de base. Então, no meu caso, que prefiro a visada de centro, 25 metros é melhor nesse sentido também. Em termos como fala, exigência do seu corpo, a visada é praticamente a mesma, tá? Mas a exigência do seu corpo é menor. Você se sente muito mais à vontade atirando a 25 metros do que a 10 metros. E pelos alvos serem maiores também, você tem assim, até psicologicamente, você se sente mais agradável para poder fazer a sua visada e os seus disparos. E eu gosto bastante, tá? Quando eu participo do campeonato, eu participo dos 10 metros e dos 25. E digo para vocês, internamente, aquele pequeno estresse que a gente tem da prova, né? Porque você treinar é uma coisa, participar da prova é outra. Aquele pequeno estresse, no 25 metros, realmente, ele praticamente vai embora. Eu me sinto muito à vontade atirando a 25 metros. Ivanilda, você nunca tirou 25. Aqui a gente tem o espaço 25 no impressão. Então, lá, apesar de que normalmente atira 30 lá. E também não tem o alvo do 25 metros. E mesmo a essa distância, eu atiro em pé, sem apoio. Eu não atiro apoiada aqui nessa distância. Mas fala um pouquinho aí pra gente, né, pro geral, para todos nós que estamos assistindo aqui entender. É apoiado, é em pé, sentado, a altura do alvo, tem como explicar um pouquinho? Tudo igual ao 25, ao 10. Só muda a distância e o alvo. E as armas, né, que você tem permissão de armas.
ter mais flexibilidade no equipamento. Entendeu? Você pode usar, por exemplo, ela fez uma carinha de quem já interessou, hein? Você pode usar cano fixo, normalmente... pode usar 5,5, cano fixo, ela é mais aberta em termos de equipamento. E é uma prova que normalmente você pode trabalhar também com a arma um pouco mais original. Porque o carabina de ar 10 metros, gente, nem adianta. Você chega com uma arma de 16 joules para atirar, você atira 10 metros, você sabe do que eu tô falando, Ivanilda. Você vai atirar com uma arma de 16 joules, cara? Não vai. Não vai. Você perde muito com isso, porque a arma é muito difícil de controlar no momento do disparo. E o 10 metros exige muito controle. É igual a carabina de ar olímpica, exige um nível de controle muito alto. Entendeu? Então você precisa de uma arma que seja muito assentadinha, coronha boa, para ser competitivo, tá? Tô dizendo, para conseguir competir em alto nível. No carabina 25 metros, você já consegue resultados assim, de razoáveis para bons com uma arma de 16 joules, por exemplo. Entendeu? Porque tá chegando a dia, Leonardo, em que eu vou praticar o 25 metros, né? Eu vou... Cara, Ivanildo, ele é mais fácil. Com a Hunter 40, eu vou dedicar ela a 25 metros. Mas ela tá com uma potênciazinha maior? Tá. Ela tá. Foi feito o teste de 25 metros nela também. Porque uma arma assim, normalmente o 25 metros, ele não existe tanto controle quanto os 10 metros na arma. Então, a parte dinâmica do equipamento pode ser um pouquinho pior. E a potência te traz uma vantagem porque você não perde tanta velocidade até o impacto no alvo. Eu, inclusive, costumo atirar com a CFX do 5,5 por causa disso, porque eu acho mais fácil de trabalhar a arma. A 4,5, você tem que fazer um trabalho muito mais refinado. Aí ela fica incrível. Aí ela tira no bait rest, só que é um trabalho muito mais caro para chegar no resultado. A 5,5 não, você chega num resultado que dá para disputar os 25 metros bem, fazendo menos modificações. Entendeu? Então é uma arma que ela responde um pouco melhor, porque o chumbinho demora mais para desestabilizar nos 25 metros, você trabalha com a energia padrão dos 16 joules da arma e ela vai embora. Ela funciona bem, entendeu? Então, essa é uma coisa que às vezes ajuda, porque se você for comprar... Charles, você que faz mais review aí que eu, cara, a maioria das armas Spring tá nessa faixa dos 16, 17, né? Por aí. Se não mais um pouco. Então. E aí, cara, você vai comprar original, você não tem muito como gastar na arma, entendeu? Qual que é a prova que seria ideal para você? Seria essa, que você já pega a arma e vai atirar, e ela ainda vai fazer razoavelmente um bom resultado, entendeu? Exatamente. Agora vamos lá, Leonardo. Aquela prova que o Leonardo fica até com água na boca, ele até chega uma babinha no canto da boca. Eu vou deixar para fechar, Charles, a gente abre com chave de ouro e fecha com chave de ouro. Então tá bom. Então nós vamos falar agora do... Field Target. Field Target, explica aí, o que é o Field Target, como é que funciona? É muito praticado no sul do Brasil o Field Target, né? Que é uma simulação de caça. Sim, o Field Target nasce da caça, tá? Ele é uma prova onde eu tenho silhuetas metálicas. Eu também não tenho aqui, não é uma prova que eu pratico, mas eu acho muito bonita, é uma prova muito elegante, muito técnica, em vários níveis. Tá? Ela é praticada com carabinas de ar, tanto PCP quanto Spring, e a gente tem aí 3 grandes categorias nas provas oficiais. A gente encontra outras também, tá, gente? Mas o que tem hoje, né? O que tem hoje de Field Target é a carabina 16 joules PCP, que é o limite, né? 16 joules. Carabina 16 joules Spring, que seria o limite de 16 joules para Spring, e a 40 joules Open, que vai até 40 joules de energia para você poder disputar. Tá? Então, os níveis de dificuldade são o seguinte: 40 joules é a mais fácil, né? 16 joules PCP é difícil já, bem mais difícil, e 16 joules Spring insanamente mais difícil. As provas são realizadas entre 9 e 49, quase 50 metros, tem lugar que arredonda para 50 metros, mas as silhuetas são colocadas nessas distâncias, em posições variadas, e o atirador tem a possibilidade de atirar de várias posições, inclusive sentado, ok? Normalmente atira-se sentado, apoiado no joelho,
é o mais comum, mas tem posições que ele não consegue, cabe ao atirador encontrar as posições. Normalmente são usadas 3 posições com mais frequências, a mais comum é sentado com a arma apoiada no joelho. Essas armas são muito complexas, Charles, deixa eu até ver se eu consigo aqui te mandar uma foto para você botar aí, para o pessoal ver. Mas o pessoal pode pesquisar, aí é mais fácil, né? Coloca Field Target. Porque ela tem umas no YouTube, coloca ela prova Field Target, o cara pode até assistir um filmezinho, um videozinho de alguma prova que foi realizada, né? Pode. Tem várias formas de você conhecer um pouco melhor a prova. Até porque é uma prova bem comum, inclusive na Europa. O europeu gosta muito, tem armas que são desenvolvidas para isso, né? Que são desenvolvidas especificamente. ARMS, BSA, tem armas específicas para Field Target. É o caso da BSA Gold Star, da nova ARMS XTI 50, se não me engano é esse o nome, a Evo 2 da ARMS, a Tsar da Daystate. São todas armas feitas para o esporte, para vocês terem uma noção de como o europeu gosta, principalmente o inglês gosta muito. E no Brasil, lá no sul, o pessoal ama essa prova, tá? Eu brinco que, inclusive, tem uma arma nacional que se dá muito bem nela, que é a Urutu. A Urutu é uma arma que parece que nasceu para fazer Field Target. Ela é uma arma que funciona muito bem no Field Target. E ela normalmente é feita com silhuetas metálicas, que tem aí algumas dimensões. Eu tenho as dimensões delas anotadas aqui, peraí que eu já vou pegar para vocês, já passo para vocês a dimensão da bichinha, tá? Das peças aqui, quer ver? Silhuetas. Vou pegar para vocês. É coisa de 16 milímetros. Ó, as silhuetas, a de galinha, ela tem 9,14 milímetros no alvo, que é uma bolinha branca. As silhuetas normalmente são pretinhas, com uma bolinha branca, né, no meio. E essa bolinha branca é que você vai atingir. Então a galinha são é colocada a 9,14 metros, né? Aqui são as distâncias. Elas são tudo 1:10 e posicionadas da seguinte maneira. Galinha 9,14, porco 11,43 metros, peru 13,71 e o carneiro a 16,45 na maioria das provas, tá? Mas tem as provas que eu falei que tem distâncias maiores. Aqui eu estou pegando o regulamento da Federação do Rio de Janeiro, Federação Carioca de Tiro Esportivo, tá? Para passar para vocês. Então lá é um pouco mais curto, no sul realiza até 49 metros, 50 metros, no exterior também tem provas muito mais longas e eu estou tentando achar aqui o tamanho desse sério, eu tinha anotado, eu não estou achando, peraí. Círculo, Field Target, alvos, os alvos. Silhuetas. Eu não estou achando aqui. Basicamente, é um alvo, são silhuetas de bichos, tem silhueta de pássaro, silhueta de roedor, e eles têm um centro, que é o kill zone, que é uma bolinha branca. É uma bolinha branca, que é uma bolinha branca que varia de tamanho, sim, dependendo da distância, e tem que acertar naquela bolinha para o alvo, para aquilo ali cair e valer ponto. Desarmar. Kill zone seria uma área de morte. Aí, ô Leonardo, deixa eu já começar a perguntar para você. Por que você acha que esse tipo de prova no Brasil não é tão difundido? Pelo Brasil afora? Charles, é uma prova cara de participar. É uma prova cara. Primeiro, tem uma variação de distância muito grande. Normalmente as armas é muito exigente com as armas. Então, por exemplo, 16 joules é uma prova que para 40, 50 metros é muita coisa. É muito chão. Não é qualquer arma de 16 joules que faz uma distância dessa bem. Por exemplo, eu tenho uma arma aqui em casa de 16 joules que faz isso, que é a S200. Que é uma arma muito preparada. Muito, mas muito preparada. Com canto CZ Match Grade, enfim. E é uma arma que tem um investimento pesado, são armas que são caras. A luneta que é usada normalmente são lunetas caras, porque você vai ter variação de distância. Aí muita gente prefere atirar com FFP, né, que é primeiro plano focal. E não adianta achar que essas lunetinhas Discovery que você compra no AliExpress vão dar conta de uma prova de Field Target. Não dão. São lunetas muito boas mesmo. Eu costumo dizer que o Field Target é mais exigente com a luneta do que o WRBF, normalmente. Porque ele tem limites muito parecidos e só que ele tem variações de distância que exigem que a luneta tenha um sistema de paralaxe muito preciso para você conseguir fazer os cálculos de distância usando o paralaxe da luneta, que tenha torres extremamente precisas, porque você faz compensação toda hora você está lá
clicando para fazer compensação. Então, principalmente em termos de luneta, é muito exigente. E como toda prova que os custos são muito altos para você conseguir ser competitivo, acaba sendo prova mais limitada. Por que elas são mais comuns no Sul, por exemplo? Porque são estados ricos, com grande influência armamentista, né, com grande histórico armamentista, e então eles são estados onde você encontra pessoas que gastam mais com armamento, investem mais em armamento, e eles também têm mais acesso, porque o Sul tem muito importador de armamento. Então os caras importam do Uruguai, importam ali da Argentina, armamentos de alto nível a custo baixo, e os caras têm bastante experiência com isso. Então eles fazem muita importação direta também. Então esse acesso facilita para o pessoal lá do Sul fazer essa prova com mais classe, vamos dizer assim. E além disso, mesmo quando o cara está indo para uma arma nacional como a Lutu, ele acaba tendo a facilidade, Charles, de encontrar armeiros que são muito especializados em field target por lá, que conseguem transformar a arma e deixá-la preparadíssima para essa prova. Então é por isso que eu acho que lá no Sul você tem muito mais influência disso, apesar de a gente ter estados com tradição de caça muito grande no Brasil, como o Norte e o Nordeste, mas que acabam não tendo condições financeiras de entrar numa prova de tão alto nível. Você não encontra tantas pessoas disponíveis, e aí você não consegue dar massa crítica no campeonato. Você imagina, um campeonato que tem 7, 8 pessoas disputando, não vai vingar. É diferente lá no Sul, que você enche as provas de field target de tanta gente que tem interesse. E a tradição lá é diferente, né? Agora, Rondon, tua pergunta aí pro Leonardo sobre field target. Eu nunca pratiquei, mas já assisti bastante vídeo sobre o field target. Eu sei que existem distâncias diferentes, igual você já falou, e também ângulos. Tem tiro que é para baixo, tem tiro que é para cima, tem tiro que é horizontal. E aí eu gostaria de fazer não uma, mas 2 perguntas. Primeiro, a luneta é melhor tela de zoom fixo ou de zoom variável? Eu posso usar o zoom variável? E segundo, cada posição é por tempo que eu tenho ali para poder fazer o acerto no alvo, ou é por disparos que eu tenho para poder fazer o acerto no alvo? Vamos lá, Rondon. A posição, a luneta, normalmente as melhores lunetas são as que têm zoom para essas provas, tá? Não são as fixas, são as zoom. Por quê? Porque quando você está muito próximo, pode ser que você tenha que abrir um pouco para trabalhar melhor, localizar melhor o alvo. Então, normalmente o pessoal usa lunetas zoom nesse tipo de prova. E é por isso que acaba sendo o FFP bem desejado, porque você tem menos dificuldade de compensação com o FFP. Nas SFP, que é segundo plano focal, você acaba tendo que fazer um grande volume de compensações. Então você sacrifica um pouco de retículo, sacrifica um pouco de outros elementos da luneta, como a qualidade óptica, para ter um equipamento que te dá menos dificuldade de compensação. Então é muito comum você ver lunetas FFP de altíssimo nível para provas de field target. Eu, inclusive, tenho uma Sagitários que é para isso. É para brincar no field target de vez em quando, que é uma FFP bem boa. Mas é uma luneta realmente que melhor zoom, melhor FFP, porque facilita a vida do atirador. Mas eu conheço atiradores, tá? Olha que legal isso, que atiram de SFP com retículos extremamente finos e fazem todas as compensações na torre. Porque é muito comum também os atiradores de field target mais refinados não fazerem a compensação no retículo, fazerem a compensação na torre. Inclusive eu conheço muita gente de field target que atira com retículo alemão, que é aquele retículo que só tem o pontinho no meio com o X. Que usa só torre. Aí o cara tem que conhecer muito bem a luneta dele, né? Tem. Não, mas os caras de alto nível, atirador de field target de alto nível, Charles, é atirador bom pra caralho. Desculpa o palavreado, mas é essa que é a verdade. É padrão Ivanildo, assim. É bom, cara, é bom. São uns caras top, Charles. Ô Rodolfo, é muito difícil. Sim. Paraná tem muita tradição de field target também. Eu sei que Rio Grande do Sul tem mais, Santa Catarina um pouco menos. E como é que é aí no Paraná? Já teve bastante, Charles. Olha, em 2014, quando eu recomecei no tiro de pressão, tinham provas aqui em Ponta Grossa, em outras cidades aqui do Paraná. Mas eu não sei o porquê deixaram de existir.
Hoje, realmente, o local que mais tem aqui no Sul é no Rio Grande do Sul, não desprezando Santa Catarina, que tem também. Mas, Shooter, então, em relação a cada posição, em relação a quantidade de disparos ou é tempo em cada posição? Olha, eu já vi prova configurada, tá? Eu não sei como está configurado o brasileiro hoje, com limite de tempo por posição e sem limite de tempo por posição. Tá? As provas mais chiques, normalmente as melhores, são com limite de tempo por posição. Só que você conta por pontos, né? Por alvos abatidos. A contagem de target de alvo abatido. Tá? Então, são quantos alvos total, né? Varia também de prova para prova, tá? É um pouco que nem o 25 metros. Não é uma coisa tão disciplinadinha. Você vai encontrar variações aí nesse mundo, com distâncias variadas, com número variado. Normalmente vai 50, o pessoal usa uns 50 alvos, tá? Para você atingir. Tem várias configurações aí. Vai a 49 pontos. Sendo com relação a tempo, então o número de tiros disponíveis é o quanto você conseguir dar dentro daquele tempo, seria assim? Sim, tem prova, depende de como também a prova é configurada. Já vi provas que você tem um tiro e já vi provas que você tem tempo. Entendeu? Mas vamos lá. Agora, a parte que o Leonardo vai dar até aquele suspiro de prazer. WRABF. Vamos lá, Leonardo. WRABF é uma prova também muito sofisticada em termos de equipamento, tá? Exige equipamentos bem mais refinados para você conseguir ser minimamente competitivo. É uma prova realizada em campo aberto. Tem muita gente que me pergunta isso. Mas eu faço em ambiente fechado. Me desculpa se você atira em ambiente fechado, você não está fazendo WRBF. Estou polemizando aqui, mas é verdade. Porque WRBF é o exercício de lidar com o vento. Esse é o grande desafio da prova de WRBF. É o vento. Se não existe vento, não existe WRBF. Tá? Então, por isso que estandes fechados não servem de comparação. Porque o grande desafio está em conseguir a 25 ou 50 metros fazer com que os disparos atinjam alvos extremamente pequenos. Num ambiente fechado como um túnel, a maioria das armas é capaz de entregar perto disso, perto do resultado de alto nível. Por exemplo, uma arma que em ambiente totalmente fechado não entrega 245, 246 no WRBF, é uma arma que simplesmente não está agrupando. Tá? Então, você tem que ter equipamento que te permita isso e tem que ter toda a qualidade do stand para te atender no WRBF. E aí o WRBF é um esporte, gente, que envolve o apoio da arma. Ele é um equipamento que é apoiado em mesa, tá? Você pode usar bipé para isso. É permitido bipé, sabia, Charles, que é permitido bipé no WRBF? Sim. Só que conta no peso da arma. É permitido sandbag e é permitido os apoios, os front rests, que são sistemas que te permitem rastrear o alvo desde que não haja interação entre o apoio traseiro e o dianteiro da carabina. Você não pode apoiar numa peça única, são peças separadas, tá? Então a única restrição que existe em relação ao apoio é isso. O que apoia a frente não apoia a traseira. Se o apoio está preso na carabina, ele conta no peso da carabina. E aí o WRBF tem várias categorias. Nós temos aí a Spring, tá? Que é uma categoria sem limite de peso, que pode ser realizada nos calibres 4,5, 5.0 ou 5,5. Isso é uma característica do WRBF ar comprimido, tá, gente? Que tem o WRBF de fogo circular também. Aqui eu vou me ater só ao ar comprimido. Então, todas as provas de WRBF pode ser 4,5, 5 ou 5,5, tá? A Spring não tem limite de peso, a única, nem de cano, nem nada. A única limitação é que ela tem que ser uma carabina com molas de aço ou mola pneumática, o famoso gas ram. A Unlimited, que é uma categoria também sem limite de peso, que pode ser usado qualquer tipo de ação na carabina. Você pode usar uma multipump, pode usar PCP, pode usar o que você quiser, também nos calibres 4,5, 5,5 ou 5.0. Aí temos a Extreme BR. Não, eu vou deixar essa por último. Aí nós temos a Heavy Varmint, que já é uma categoria com limite de peso. Né? A arma pode ter aí até
6,8 quilos, na verdade 6,803, eu acho que é isso, né? Porque 15 libras, então arredondando, né? Então ela pode ter até esse peso 6,8 quilos, incluindo tudo, qualquer acessório que esteja preso nela, tudo que tiver preso, qualquer coisa que estiver presa na arma, luneta, tal, conta nesses 6,8 quilos. As coronhas, né, tem que se enquadrar em um conjunto de regulamentos que envolvem a base e tal. Eu vou pegar uma carabina aqui para vocês. Aqui, ó. Charles, você consegue destacar? Sim. Essa aqui é uma coronha, essa aqui é uma carabina de LV, tá? Light Varmint. As coronhas têm como principais restrições isso aqui, essa largura que tem que ser 7.5, 7.2, alguma coisa assim. Também tem polegadas, tá, gente? E aqui que é 2.5 aproximadamente de largura nessa base aqui para apoiar. Então não pode ser mais do que isso, tá? Então tem limitações com relação à coronha e ao peso, principalmente na Light Varmint, ok? Então você não pode ultrapassar isso. E a potência? A Heavy Varmint, desculpa, a Heavy Varmint tem 27 joules de energia, 27,12 joules de energia de limitação. Então toda a carabina de Heavy Varmint está estabelecida e restrita a 6,8 quilos e 27,12 joules de energia, além dos regulamentos de forma da carabina, tá? 30 segundos. E temos a Light Varmint, que é essa carabina que nós temos aqui, que tem como limite 4,7 quilos, 4,76 quilos aproximadamente, 10,5 libras, tá? Também com os mesmos limites de calibre e 16,27 joules de energia, que é o limite para atirar na Light Varmint, que é uma restrição bem pesada. Luneta é um investimento fundamental nesse tipo de equipamento e é muito exigente para esse equipamento, é tipo o Field Target em termos de exigência para equipamentos. Beleza. Agora, vou começar a fazer uma... Charles, eu esqueci de fazer um comentário que é importante. Nós temos aí as provas, eu citei as provas de 25 metros, tá? Essas provas são todas a 25 metros, feitas com esse alvo aqui, tá? São 25 tiros. E nós temos também a prova de 50 metros, que é a Extreme BR, que lá fora é chamada de Unlimited. Não existe Unlimited lá fora. E essa prova de 50 metros é feita com um alvo que tem o esfera um pouquinho menor e ela tem o mesmo regulamento para armas da Unlimited. Ela não tem limitação nenhuma para o equipamento e as armas são disparadas a 50 metros. Tá? Vamos lá. WRABF. O cara tem alguma chance usando uma carabina PCP e uma luneta e um apoio? Tudo, vamos dizer assim, nível médio. Por exemplo, o cara tem lá hoje uma Nova Vista Alpha, ele tem uma M25, ele tem uma Sunflash, não para competir, mas para ele pegar, vou comprar uns alvos WRABF lá no Mercado Livre, vou seguir as regras e eu vou começar a atirar para me desafiar. Dá para fazer? Charles, com a arma original, pouco provável. Eu já vi algumas Hatsan HT-44 muito modificadas, com cano Lothar Walther, caixa de gatilho totalmente modificada, ou seja, não era mais uma Hatsan coronha para prova, não era mais uma Hatsan, tá? Era basicamente um castelo de Hatsan HT-44 com mais ou menos uns 6, 7 mil de investimento em cima, entendeu? Trocando todas as peças. Essas eu já vi fazer bonito, tá, Charles? Já vi, não vou dizer que eu nunca vi, porque eu já vi. Um dos meus desafios que eu me impus quando eu entrei para o WRBF era tentar fazer uma carabina de caça ser competitiva no WRBF. E o melhor que eu consegui até hoje foi um 745 com a BSA R10 na Heavy Varmint. Feito em prova oficial, tá, gente? Eu já consegui resultados melhores fora de prova oficial, mas vamos falar de prova oficial, que é o que a gente primeiro consegue comprovar e segundo que a gente consegue... que reflete a realidade, né? Prova oficial reflete a realidade. Então eu consegui o 745. Uma arma, quem conhece essa arma sabe que ela não é uma arma normal, tá? É uma arma muito, muito trabalhada, mas ainda mantendo a originalidade, o cano original, mantendo
castelo original, né? A reguladora já não é a original, mas a coronha é original. Então, você imagina, eu consegui um 745 com essa arma na Heavy Varmint, numa situação muito específica, muito favorável. E é uma BSR-10 que tem um cano BSA, que é um cano que muita gente coloca em armas de bench rest, tá? Mas é difícil, Charles, é muito difícil e precisa de muito trabalho na arma, muito mesmo, para você conseguir um bom resultado. A Extreme BR e a Unlimited são categorias que costumam te dar um pouco mais de flexibilidade, você consegue trabalhar um pouco melhor. Por quê? Porque você não tem tantas limitações. E aí, quando você não tem tantas limitações, se torna menos exigente com o equipamento. Então, Unlimited e Extreme BR são categorias que o pessoal pontua melhor, e pontua melhor, inclusive, com armas um pouco inferiores, porque você consegue trabalhar elas um pouco mais fácil. Agora, Heavy Varmint e Light Varmint são categorias muito complexas, e Spring também, muito complexas. Para o cara conseguir um bom resultado com uma arma trivial, sem preparação, principalmente nas provas de alto nível, é muito difícil. Muito difícil. Eu, particularmente, hoje eu estou com 7 anos de bench rest já. Eu nunca vi, Charles, nunca vi ninguém conseguir arrancar resultados assim, altamente competitivos, tipo assim, 5, 6 primeiros com armas triviais. Entendeu? Ivanilda, tua pergunta. Leonardo, qual que é o tempo de treino dedicado? Essa aqui é uma arma típica de bench rest, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Essa é a arma mais comum, tá? No alto, no topo. Desculpa, Ivanildo, só para... Qual que é o tempo dedicado para poder treinar? Ivanildo, por incrível que pareça, eu acho que é uma categoria que, para o treino, ela é exige menos tempo do que as outras todas que a gente comentou aqui. Todas as outras categorias exigem muito treino mesmo, tá? Eu acho que o bench rest, ele é muito... Por ele não ser uma prova física, porque você vai no field target, você vai na carabina de ar 10 metros, você vai na carabina 25 metros, são provas muito físicas. Então, por não ser uma prova física, ser uma prova muito mais intelectual, eu acho que o bench rest exige muito mais tempo de análise dos seus resultados do que tempo de treinamento. Então é muito comum o atirador de bench rest fazer 25 tiros, 30 tiros, fazer um alvo e gastar 1 hora olhando aquele alvo e tentando entender o que aconteceu. Tá? Por quê? Porque é uma prova de leitura de vento. Então você quer entender a relação entre o vento e o impacto. É uma prova de preparação de equipamento. Então você vai gastar muito tempo preparando o equipamento e você tem que entender por que o equipamento está se comportando de um jeito diferente do que você esperava. Entendeu? Então, eu acho que é uma prova que exige muito mais do lado da reflexão do atirador, do pensamento, do esforço para entender o que está acontecendo, do que uma prova de treinamento como é a carabina de ar 10 metros. Então, o treino do WRBF é um pouco diferente. A maioria atira... Cara, eu quando atiro 60 tiros no dia, cara, eu atirei muito. Eu normalmente faço um alvo por dia e depois fico quebrando a cabeça com aquele alvo. Ou eu pego, o atirador de bench rest também testa muito. Tem nas outras categorias também acontece isso, mas eu acho que o atirador de bench rest testa muito mais do que os outros. Do tipo assim, tem dia que eu pego, por exemplo, um lote de chumbinhos, eu isolo por peso, então eu categorizo um lote de chumbinhos inteiro por peso, categorizo ele por dimensão e vou testar qual que agrupou melhor. E aí eu pego aquele lote inteiro e seleciono de acordo com o que agrupou melhor para ir para uma prova. Quando eu fico sem chumbinho que agrupa bem, eu fico desesperado. Eu estou sem chumbinho que agrupa bem. Acabou o meu lote que agrupava bem da Extreme. E eu não estou conseguindo comprar outro. E aí eu não estou com um lote que agrupa tão bem com aquele lá, quanto aquele lá nem categorizado. E aí você entra no modo desespero. Né? Porque você não tem a munição que você precisa. Então, o bench rest é uma prova que ela está muito mais no detalhe do que na sua resistência física, do que no seu equilíbrio. Então é um treinamento diferente, Ivanilda. Para quem está acostumado a treinar carabina de ar 10 metros, você está lá no físico todo dia, você quer dar um monte de tiro para o seu corpo se acostumar com aquela posição. No bench rest, não. Primeiro que não tem posição acostumada. Você aprendeu a alinhar uma arma, você tem 5 minutos para alinhar ela antes do começo da prova. Você vai lá e vai alinhar.
entendeu? Alinhou a arma, a técnica está lá, está colocada, está na bancada, está alinhada, nivelada, tudo pronto. Daí para frente, meu amigo, é a leitura técnica que você tem do vento e da munição e da preparação que você fez previamente. É uma prova que depende muito também, por exemplo, da preparação inicial. Se você não pesa chumbo, você já começou mal. Você já começou atrás dos outros. Então são coisas, são os detalhes. Então é um treino diferente, é uma preparação diferente das outras. Rondon. Só gostaria de, como fala, fazer um comentário antes. Se o tiro olímpico fosse a Fórmula 1 do tiro esportivo, o Extreme Bench Rest, que acontece lá no Arizona, nos Estados Unidos, seria o quê? Seria um Paris-Dakar? E depois, uma outra pergunta. Aí eu trago as mesmas perguntas que eu trouxe anteriormente. Luneta é melhor com magnificação fixa ou com zoom? E qual seria a sua dica para uma pessoa que quer começar? Qual seria a magnificação fixa ou qual seria as duas magnificações de zoom? Volta, qual foi a primeira pergunta mesmo? A luneta, eu me perdi na luneta. Sim, se o tiro olímpico é a Fórmula 1 do tiro esportivo, o Extreme Bench Rest lá do Arizona seria o Paris-Dakar? Vamos lá, o Extreme Bench Rest não é a prova mais difícil do tiro. Olha que legal do Bench Rest. Os 100 metros, o alvo é grande. Tá? Então não é uma prova tão complexa. Ela é complexa, mas não é. O Extreme Bench Rest, por exemplo, dos 50 metros é mais complexo do que o de 100. Para vocês terem uma noção. Porque o alvo é muito menor. É muito menor. Proporcionalmente falando. Então, assim, eu diria, o pessoal diz que o WRBF, o Bench Rest em geral, é a Fórmula 1 do tiro, né? Porque o Bench Rest tem vários regulamentos também, tá, gente? A gente está falando de WRBF aqui, que é o regulamento que a gente mais usa no Brasil, mas tem o SBR também, que é o da Liga Linad, que é o SBR, o regulamento. Então é outro regulamento. Então, cara, o Bench Rest é uma prova que é muito refinada. Então tem muita gente que chama ela de Fórmula 1 do tiro. Eu acho que o tiro olímpico é mais refinado porque além de todo o refinamento que você tem numa prova de WRBF, você tem o lado físico. Então o tiro olímpico, para mim, eu considero a prova mais refinada do tiro. Disparado. E o Bench Rest é a segunda a mais. Por quê? Porque tecnicamente é muito refinada, em termos de equipamentos e tudo mais, mas ela não tem o lado físico. Então você tem um componente a menos para praticar. Mas o tiro olímpico não tem o vento. Cara, concordo. O vento é o fator de dificuldade do WRBF. O vento é o fator chave do WRBF. É o fator que transforma ele numa prova nobre. Sem o vento você não tem uma prova nobre no WRBF. Na verdade, vira uma competição de afinação de arma. Tá? Você não tem o componente atirador. Ok? Agora, com o tiro olímpico, eu acho que o lado físico é muito mais complexo do que o vento. Eu, particularmente, acho que o lado físico exige mais do que o vento. O vento é uma questão de inteligência, de aprender a ler. Ou de aprender a lidar com ele, que nas provas de longa distância você aprende a lidar, e não a ler. Você aprende a lidar. Enquanto o físico não, cara. O físico é uma questão de treino pra caralho, cara. Tipo, o atirador olímpico treina 8 horas por dia, 9 horas por dia. Entendeu? Não é brincadeira. Porque o cara tem que ter um físico impecável para conseguir acertar aquela maldita cabeça de alfinete a 10 metros sem balançar um tiquinho o braço, entendeu? É um negócio que o cara vira praticamente um poste estático, entendeu? Segurando a arma. Então é muito complexo. Eu acho muito mais complexo. Agora, fazer uma analogia com competições, cara, eu diria que o Bench Rest é o Gran Turismo, entendeu? Enquanto o tiro olímpico é a Fórmula 1, vamos dizer assim, em termos de analogia, tá? Luneta, Rondon, para o Bench Rest, o que eu recomendo? Retículo extremamente fino, magnificação de, no mínimo, 24 vezes. No mínimo. O ideal, cerca de 40 vezes para os 25 metros, de 32 a 40 vezes para os 25 metros, com o retículo mais fino que você puder. Normalmente a gente usa lunetas
fixas, a gente prefere por causa da ótica, mas elas acabam sendo muito caras. Então, o que a gente acaba preferindo, acaba usando quando está começando? Lunetas zoom, mas que possuem retículos finos e uma alta qualidade ótica no extremo do zoom. Porque isso também tem que observar. A maioria das lunetas de zoom tem a qualidade ótica melhor no centro do zoom. Então, uma 832, por exemplo, vai estar lá nos 24 a 28 vezes a melhor ótica dela. Então, você vai trabalhar ela com 24 vezes. Agora, se você quer uma luneta para trabalhar em 30, por exemplo, essa aqui é uma Sentinel X. Essa luneta tem uma característica muito especial. Além de um retículo para bench rest muito fininho, ela tem também a melhor qualidade ótica dela nas 40 vezes. Então, ela está no extremo. Se você tentar usar em menos de 40 vezes, você vai ver que a ótica dela fica bem... Mas nas 40 vezes, a ótica dela fica top. Então, ela é feita para isso. E eu tenho também uma de 46 vezes fixa, que é uma Minotaur, que eu uso para as provas de 50 metros. Nas provas de 50 metros, 40 vezes é o mínimo. Tá? Se eu for tirar 50 metros, 40 vezes é o mínimo que eu recomendo. Trabalhe daí para cima, porque vai ser melhor. Tá? Vai ser melhor para você. Eu gosto muito das fixas de 46 vezes, que nem a minha. Eu gosto muito da minha luneta. Acho que a minha luneta para 50 metros é perfeita. Só que tem uma questão também que ninguém se percebe, né? Só serve para isso. Eu vejo muita gente que vai na minha, eu tenho uma Minotaur, aí muita gente me diz, porque eu comprei a Minotaur 46 vezes, não consigo usar a luneta para mais nada. Não, gente, não serve para mais nada. A Minotaur 46 vezes serve para uma única coisa. Provas de 46, provas de 50 metros, mais nada, tá? Ela é uma luneta para isso. Ô, Leonardo, daí vamos lá, para a gente ir para a reta final do episódio de hoje, que já passou 1 hora. Muita gente argumenta assim, eu não atiro nessas modalidades porque tudo é caro. Papel 10 metros tem que ser caro. Field Target, tudo caro. WRA-BF mais caro ainda. Por isso que eu te perguntei se o cara com uma arma média ele dá para participar. Quer dizer, o atirador médio, ele tá excluído dessas provas, então. Charles, das provas de alto nível de Field Target e WRBF, o atirador que tem poucos recursos enfrenta dificuldade. O cara tem dificuldade de mostrar o potencial dele como atirador. É uma das coisas, por exemplo, que eu acho que elas acabam sendo provas não muito inclusivas, porque o nível de investimento para você ser realmente competitivo é muito alto. Um front rest bom aí, para você começar a brincar, é 3 pau. Entendeu? Pra você começar a brincar. Front rest bom mesmo chega a custar 20 mil reais, Charles. O pessoal que está no topo do brasileiro hoje atira com front rest que custa 22 mil, 24 mil reais. Entendeu? Só o apoio da arma. Você imagina a arma. Os caras investem no nível, Charles, de comprar uma dessa aqui, que não é uma arma barata, que é uma arma cara. Os caras investem no nível de comprar um brinquedo desse aqui, comprar uma luneta que custa metade do preço dele, um front que custa o preço dele, entendeu? E ainda investir nos 5, 10 canos para testar qual cano fica melhor na arma. E cada cano de uma arma dessa é 2 conto, cara. Entendeu? Aí o cara compra 10 canos, 8 canos e testa 8 canos na arma para ver qual cano fica melhor. Vamos falar em termos de valores. Então, realmente, para ser bom mesmo no bench rest, a pessoa tem que ter um orçamento entre 50 e, 100 mil reais? Olha, Ronald, eu diria para você o seguinte, o cara conseguir competir em alto nível que eu chamo assim, brigar pelos 10 primeiros lugares, principalmente na Light Varmint, na Heavy Varmint, que são as provas realmente refinadas do bench rest, o cara tem que desembolsar pelo menos uns 40 pau, eu acho. Pelo menos uns 40 pau, 35, 40 mil. O Field Target não é muito diferente não, viu, cara? Olha, hoje, o mínimo para você brincar em alto nível no Field Target é uma Urutu muito bem preparada, com uma luneta pica. Nós estamos falando aí de um investimento, cara, de pelo menos uns 15, 16 mil reais.
Você começar a brincar, entendeu? Em alto nível. Fazer a coronha boa, fazer uma luneta top, fazer toda a afinação da tua arma. Não é um investimento barato, cara. Não é brincadeira. O Field Target e o WRBF são provas muito complexas que exigem um nível de equipamento muito alto. Tá? Então tá, para fechar, e para 10 metros e 25 metros, qual seria um bom orçamento? Não, assim, Ronald, a gente tem níveis, tá? Só para não deixar isso claro, eu já vou para essa... Mas níveis. Se eu for para provas, por exemplo, de campeonatos locais, Unlimited da vida, as não limitadas, são provas que normalmente a gente consegue com menos. Só que mesmo assim o bench rest é caro. Você vai ver, por exemplo, lá no Sul-Mineiro mesmo, as armas que estão brigando no topo, cara, são armas de investimento de 10 conto, 7 conto de equipamento que o cara fez para chegar naquilo. 10 conto contando a luneta, que você vai ter o quê? Crawl Super Jumbo, com luneta preparada. Então, assim, são provas caras. Agora vamos olhar os 10 metros. Vamos migrar para uma categoria mais tranquila, tá? Que você não vai ter que investir aí em apoio, em luneta, só na arma e se diminui muito o custo, tá? Para você entrar numa prova dessa com um nível razoável. Carabina de ar 10 metros hoje, com R$2.000 você é bem competitivo. Tá? Em provas assim, não estou falando nível brasileiro, mas para brincar na maioria dos campeonatos com R$2.000 você entra bem competitivo. Pega uma B19, bota um kitzinho da Elite, você já está brincando em alto nível. Tá? Para brigar nível alto, alto mesmo, R$3.200 de investimento até, se você quiser ir para um nível bem alto, 6, 7 mil, você está brigando muito bem. Tá? Então, olha só, o que eu estou falando para vocês é que o topo do carabina de ar 10 metros é mais fácil de atingir do que a entrada no bench rest, uma entrada razoável no bench rest, tá? Ou no field target. Field target é muito difícil também, cara. Mesmo na spring, você vai pegar uma prova hoje, o pessoal que tá brigando aí hoje no, eu vou falar da spring do bench rest. 10, você vai pegar uma TX200. Hoje o pessoal começa a brincar com um CFX que gastou pelo menos uns 3 pau de tuning em cima. Se você pegar as CFX que estão brigando mesmo em alto nível, que estão com coroa especial, estão com tudo, o cara gastou 7 pau na arma do bench rest. Pra brigar na spring, ele gastou 7 pau na arma. Ivanilda, para encerrar essa live, você que tá você até apoiou a cabeça aí agora. Então, para encerrar a live, eu prefiro, ao invés de fazer pergunta, dizer o seguinte. Não sei nem se caberia aqui, mas não precisa ser para competição, né? Eu acho que seria para poder valorizar e a gente continuar divulgando o esporte. Então, para competir, você requer mais orçamento, mas para você poder manter vivo o esporte, não precisa de tanto orçamento. Eu costumo brincar que eu não bebo, eu não fumo, então eu gasto meu dinheiro em chumbinhos bons. Então, é valorizar, divulgar e permanecer e divulgar quem compete, né, tanto nacional ou internacionalmente, nossos atletas, e não deixar o esporte se perder por valores financeiros para que você compita. Então, vamos atirar. Oi, Ivanilda, é muito bonito você falar isso, porque eu acho que carabina de ar 10 metros tem essa característica. É o que eu tô te falando, com 2 contos você entra nesse mundo para jogar bem. E se você for pegar os campeonatos locais, você não precisa nem de uma arma tunada, cara. Eu vejo com essa gente que disputa campeonato local com Jade. Gente, eu nunca fui então, ao torneio. gente, Não temos torneio. Então, eu treino muito e sem ir ao torneio. Então, é você fazer o esporte. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho mais disso na próxima etapa e queremos saber de vocês. Vocês querem conhecer um pouquinho melhor das modalidades olímpicas, que é aquela é o suprassumo das competições de tiro de pressão, hein?
Foi onde o Leonardo tentou participar umas 2 vezes e aí depois que encontraram ele 2 horas depois da prova, chorando debaixo do chuveiro, falaram para ele parar com isso. Então, gente, deixem aí nos comentários suas dúvidas e se vocês querem que a gente fale sobre tiro olímpico no próximo episódio do Chumbocast. Até mais, vocês e até. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Um abraço.